camarada aqui, ele está... Estamos ao vivo. Gente, muito boa noite. Hoje estamos aqui nesse papo sobre um assunto que toca, né, a maioria da população, uma população que é pobre, periférica, preta, que é mobilidade urbana, basicamente transporte. E hoje, né, tive a honra de receber o convite do companheiro Alexandre Pantaleão, uma pessoa que me deu a oportunidade para eu chegar até onde eu cheguei. Muito do meu conhecimento político veio por meio dele, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente não pode mais negligenciar. Então, com muita honra e muito carinho, relembrando o nosso tempo, né, de núcleo, onde com pouco ou quase nada de recursos a gente movimentou o partido num lugar, né, que o partido não é tão aceito. E a gente revolucionou. E a gente mostrou que para fazer revolução precisa ter boa vontade, né? Precisa querer. E basicamente vontade. Então, vou passar a fala mais carinhosamente para os conhecidos, o Panta, né, o Alexandre Pantaleão, se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, e conforme for, a gente vai batendo esse papo e trocando as nossas experiências, né, o que também ele, como morador da Zona Oeste, acredita que seja melhor para a população em relação a esse tema, tá bom? Então vai lá, Panta, fica à vontade. Legal, Dani. Muito obrigado, tá? É muito legal rever você, né? Que você está há um bom tempo aqui fora do Rio de Janeiro, e todos nós torcemos muito por você e sabemos que você está fazendo um trabalho magnífico, né, em BH, em Belo Horizonte. Meu nome, para quem não me conhece, é Alexandre Pantaleão. Apesar do nome Alexandre, a maioria me chama de Pantaleão ou de Panta. Eu sou sociólogo formado, sou pesquisador, sou petroleiro, trabalho na área de engenharia e tenho uma vida muito voltada para as questões de luta comunitária e social. A minha trajetória ela iniciou aos meus 12 anos de idade, onde na década de 80 eu acompanhava o meu pai. Ele tinha uma missão dele, né, de organizar as associações de moradores, especialmente da Zona Oeste. E dentro dessa trajetória, aos 14 anos de idade, eu já estava organizado politicamente dentro de um partido, ainda que clandestino. Fui diretor da União Nacional dos Estudantes, a UNE, andei muito, viajei muito o Brasil, mobilizando a estudantada na época. Fui convidado para participar de uma conferência latino-americana pela UCLA em Cuba. Fui diretor do Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, fui diretor do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Subaquáticos, e hoje eu estou militante no PSOL. Esse bate-papo que a gente está se propondo, né, ele é importante porque a questão da mobilidade, Daniele, você sabe muito bem disso, ele é muito mais do que apenas o transporte, né? Ele requer organização do território, ele requer que tipo de transporte temos que ter, né? Então, essas questões, quando a gente fala em mobilidade, não é apenas o transporte público em si. Por exemplo, aqui em Guaratiba, nós temos uma região maravilhosa, mas elas não são interligadas e poderiam ser feitas pelos seus canais, né? Ou até mesmo através de vias para bicicletas, que não existem. Por que se faz primeiro um conjunto habitacional para depois, então, saber que tipo de transporte aquelas pessoas precisarão, como foi feito, por exemplo, em Nova Sepitiba? Então, essa questão ela toca na questão da mobilidade. O correto, o que a gente chama na sociologia, chama-se planificação urbana. Por isso que a gente tem uma proposta de criar uma lei específica da planificação urbana, onde, antes de qualquer tipo de loteamento,
tem que se criar estrutura, tem que ser obrigatório isso na cidade. Então, a gente observa, por exemplo, Barra de Guaratiba. Barra de Guaratiba não tem um transporte específico para determinados locais da cidade. A Zona Oeste como um todo, ela não está integrada na cidade. Então, eu acho que esse bate-papo ele é importante nesse sentido. E aí a gente vai tocar, eu acho que a gente tem que falar assim, né, na questão do transporte via metroviário, ferroviário, né, do monopólio das empresas privadas, de ônibus, a questão do BRT. Então, eu acho que essas questões são importantíssimas para a gente estar discutindo e eu espero que os nossos ouvintes participem também. Exatamente. Você tocou num ponto que é muito importante. Em 2018, né, a gente fez uma campanha muito bonita, onde eu e Fran nos colocamos à disposição da sociedade com poucos recursos e encaramos essa missão que não foi nada fácil. E nós percebemos que, por exemplo, o Sepetiba tem um problema com a mobilidade urbana danada, porque chegou um certo horário, não tem nem transporte complementar, né? Que muitos dizem ser alternativo, né? Quando, na verdade, complementa, porque lá tem pouquíssimos ônibus, né? E não vai para qualquer lugar, tem essa deficiência, e a gente poderia até falar sobre as balsas, né? Que poderiam estar interligando, né? Poderia aproveitar a Bahia ali de Sepetiba, né, e fazer a interligação entre os bairros, facilitando, né? Então, quando você nos elucida essa questão da mobilidade, não é só o BRT, que infelizmente ainda é o transporte mais utilizado, assim como o trem. Então, a gente precisa, de fato, né, viabilizar a circulação das pessoas. Não tem como as pessoas não terem opções de transporte, né? E a única opção que tem deteriora a saúde mental das pessoas, né? Que é o BRT, um transporte que, ao longo do tempo, né, é sucateado, mas vem um grande evento como o Rock in Rio, aparece uma frota novinha com ar-condicionado, né? E aí você tocou um ponto importante, que é o monopólio do transporte público, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o quanto isso impacta na nossa região, porque nós recebemos grandes eventos, né, no município, como Jogos Olímpicos, como Jogos Pan-Americanos, e o BRT seria um legado olímpico, né? Um legado do mais para o olímpico, né? Porque seria um facilitador, e as estradas estão péssimas, né? Me lembro de ver 5 ônibus parados ao longo da via, né? Avenida das Américas. Imagina para um trabalhador que ficou o dia inteiro em pé e saiu cedo e teve que voltar à tarde ainda com transporte precarizado, cheio de baratas, né? Cheio de animais, com calor. E ainda mais nesse período de pandemia, né? Porque as pessoas falam tanto as praias estão cheias, mas e os ônibus, né? E o trem, o metrô. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Sobre o monopólio e o quanto isso impacta na vida, né? De quem mora na Zona Oeste. Sim. Para termos uma ideia, 3 milhões de pessoas utilizam o ônibus na cidade do Rio de Janeiro. E quase 1 milhão utiliza trens e metrô. E aí a gente tem uma questão muito séria, que é a questão do BRT. Primeiro que ali era para ser uma via expressa, e de fato ela não é uma via expressa. Por quê? Nos locais de retornos, que deveriam ter ou passagens subterrâneas ou viadutos, não, nós temos sinalização. Então o ônibus ele tem que parar. Então ele quebrou, ele não é uma via expressa. Outro ponto é que lá nas audiências públicas, a gente já acusava isso. Eles fizeram um cálculo aproximado de 300 mil habitantes, 300 mil passageiros dia. E a gente sabe que passou dos 800 mil. Né? Na época, o Jaime Lerner, a gente discutindo isso, ele falou assim, não, mas lá em Curitiba funciona. Eu falei assim, pois é, mas só a Zona Oeste
é 1/3 da cidade do Rio de Janeiro. É muito mais do que você tem no BRT que você implantou em Curitiba. Então não tem lógica. Mas a gente percebe que isso tudo, na CPI, inclusive o Tarcísio Mota fez um relatório paralelo, né? Porque o oficial não deixaram incluir, ele denunciou tudo isso, e isso é muito louvável. A gente tem que louvar o trabalho do Tarcísio. Nesse sentido, o BRT foi uma armação montada para manter o monopólio das empresas privadas, né? Essas mesmas empresas, quando elas percebem, quando elas querem forçar o aumento da passagem de ônibus, elas fazem o que estão fazendo agora. Centenas de ônibus, de linhas, desapareceram na cidade. Então, qual é a proposta? Qual é a solução que eu vejo nisso? Enquanto a gente não tem ainda como remodelar, né, e criar aí uma planificação urbana com questões mais civilizadas, a saída emergencial, aquela para estancar a sangria, de fato é transformar o BRT na sua concepção original, que é veículo sob trilho, seja metrô de superfície ou subterrâneo, metrô. Mas é a única saída que de fato há. Mas precisa se quebrar esse monopólio. E para criar um monopólio, a gente tem que ter coragem de rediscutir qual o papel de uma empresa pública, porque é passado para a população que a empresa pública ela tem o mesmo sentido, o mesmo objetivo que uma empresa privada. Não é nada disso. Então, eu defendo que nós reativemos a Companhia de Transporte Coletivo, a antiga CTC, porque ela não foi fechada totalmente, ela existe, né? Então, a CTC seria o órgão que, de fato, vai gerenciar, reestruturar a política de transporte na cidade. E aí a gente tem que entender que a empresa pública ela não tem como objetivo gerar lucro. O objetivo essencial dela é melhorar a qualidade de vida da população. Então a gente tem que parar com essa balela, com essa mesquinice, com essa idiotice, né? No sentido de idiotice, mas no sentido de olhar só para o meu umbigo, né? A gente precisa rediscutir isso. E não há mais saída. Trem, metrô, esses são os veículos de transporte de massa. Por exemplo, Daniela, por que não se pode estender a via férrea, que é de Santa Cruz, termina em Santa Cruz, até Sepetiba? Pode-se fazer isso, até ali o Matadouro. Estender um pouco mais. Se isso for feito, a gente já vai começar a integrar a Zona Oeste à cidade. Por que não se rediscute, por exemplo, a criação do metrô sob a Avenida Brasil? Porque é um processo de exclusão. O transporte público, por exemplo, nos moldes que foi montado o BRT, ele é um grande instrumento de exclusão social. E eu digo isso porque você, se quisermos pegar nossos filhos, nossos amigos, nossos avós e queremos levá-los ao cinema, né, no Recreio, na Barra da Tijuca, a gente não tem condição, porque ele é extremamente abarrotado. Você não tem como entrar, né, com uma pessoa, um BRT que saiu lá de Santa Cruz ou saiu do Mato Alto, você entrar com uma pessoa de 70 anos de idade, um cadeirante, uma criança no colo. Não há possibilidade. Isso é um processo de exclusão. Isso foi feito apenas para carregar os nossos trabalhadores e trabalhadoras até o seu posto de trabalho. E aí, quando eu coloco isso, algumas pessoas ficam chocadas. A alusão que eu faço é o mesmo processo dos navios negreiros que trouxeram os nossos irmãos para cá, acorrentados para despejá-los aqui no forçado. Não há diferença. A diferença é que o cara ele se sente menos escravo porque ele recebe um salário. A média, 68% das pessoas que utilizam o BRT recebem, em média, um salário mínimo e meio. E aí, a gente vê um incremento de mais de 28 mil carros nos últimos 2 anos. Quer dizer, aí o trânsito piora. Porque, olha a lógica, um equipamento, um carro,
pesando mais de 1 tonelada para carregar uma única pessoa. Não tem lógica. Mas quem impõe isso é o poder público. Então, eu acho, né, para a gente continuar estendendo aí a ideia, eu acho que o BRT ele não é um veículo adequado, ideal para isso. Ele foi montado para manter o monopólio das empresas privadas. Foi um grande jogo, uma grande jogada das empresas privadas com os 2 últimos governos. É muito interessante quando você faz e traz esse elemento da escravidão, porque a minha pauta, né, prioritária é o esporte, mas eu tive que, ao longo do meu percurso, pautar outros temas, como, por exemplo, educação. E nisso, eu cheguei à conclusão de que o racismo estrutural, né, ele também está no urbanismo e na arquitetura da cidade. Porque quando alguém pensa que o trabalhador só serve para trabalhar, isso é racismo. E quem está na periferia? É o pobre, é o preto, são as mulheres. Então, quando eles não fazem, né, a manutenção de praças, quando eles não fazem, né, equipamentos esportivos, equipamentos culturais, é porque eles acreditam que o pobre, né, de periferia, que na maioria são pessoas pretas, só tem que trabalhar. Então, a gente vai vendo e vai percebendo que o sistema ele precisa ter alternância de poder, né? Quem está lá não nos representa. Eu costumo dizer que o que essa gente faz lá não é a política. O que as pessoas odeiam não se chama política, tem outro nome. É crime, é roubo, é politicagem. Então, a gente precisa... O maior legado dessa eleição hoje, né, é desmistificar o conceito de política, porque o que as pessoas odeiam não tem nada a ver com política. Política tem como princípio básico, né, o bem comum. Quando você pensa somente no seu umbigo, você não está fazendo política. E o transporte, né, é um meio da elite branca, burguesa, né, na sua configuração dos homens, ainda castigar a população, porque qualidade de vida começa quando você acorda e termina quando você vai dormir. Então, se você tem a sua dignidade respeitada, né, no transporte público, e aí você citou vários exemplos, né, que o BRT tem essa intenção de prejudicar a saúde não só física quanto mental da população, e eles não oportunizam, né, não investem. Eu costumo dizer também que a Zona Oeste não pode nem falar que foi abandonada, porque a gente abandona quem um dia a gente teve no colo. Né? Então, a Zona Oeste ela nunca teve nos planos de ninguém. E a gente precisa formar uma bancada com pessoas da região para pautar isso que a gente, desde o início, está falando que é muito caro. Não dá para a gente não ter várias opções de transporte, não dá para a gente não ter, por exemplo, o direito de circular com a minha avó, né, com uma pessoa com deficiência, porque o ônibus está lotado, porque quando a gente chega, né, ali no BRT, tem aquela rodinha punk, que as pessoas se oprimem, né, se agridem para entrar dentro de um ônibus. Isso é uma quebra do direito básico das pessoas, né, que é a dignidade e o direito à vida. Então, quando a gente fala sobre um assunto, né, que envolve a maioria das pessoas da Zona Oeste, porque não são pessoas que têm muitos recursos, né, que têm a possibilidade de ter um carro para poder ir para o trabalho, e aí você bem lembrou, né, da questão do trânsito, por isso que a gente precisa pensar em outras formas de se locomover pelos bairros. Né? Então, quando você pensa na possibilidade, por exemplo, de uma balsa, né, integrando Sepitiba, Pedra, né, como você bem lembrou, Barra de Guaratiba, chega uma hora que também não tem o ônibus, né, só tem uma linha de ônibus, então é complicado. Como que você vê, né? Pode?
Como é que eu vejo? Então, como que você vê essa possibilidade de construir, né, de rever os contratos com a prefeitura, né? Nós temos uma candidata, a Renata Souza, né? E Isso aí aí. a gente precisa reunir, né, potencializar o legislativo junto com o executivo para a gente rever esses contratos, né? E como você falou, resgatar a CTC das mãos dessas pessoas, né, do obscurantismo do que muita gente acredita que seja política. Como que a gente pode, né, pegar o executivo junto do legislativo, num cenário que a gente vai tentar eleger a primeira prefeita preta, né, da cidade? Como que você vê essa necessidade, né, do executivo estar alinhado com o legislativo para o transporte, né? Então, eu queria tocar em 3 pontos que você falou antes de eu chegar nesse agora no final. Daniele, as pessoas precisam entender que transporte público é direito fundamental da população, como é a saúde, como é a educação, né? Como é o direito à moradia, e as pessoas ainda não perceberam isso. Uma outra questão importante que eu queria falar antes do ponto é a questão da cobrança da passagem. Para mim, é inadmissível cobrar a passagem daquele que vai gerar economia para o seu país, para o seu estado ou para a sua cidade. É inadmissível. Portanto, o transporte público ele não é para ser cobrado. Esse é um ponto. A outra questão que você falou, né? Eu acho que a gente pode sim criar pequenas balsas, né? Pegando não só as praias, mas utilizando os canais que nós temos. Porque, nesse sentido, a gente vai ser obrigado, inclusive, a revitalizar, dragar. O rio Cabuçu, ele inicia, Cabuçu-Piraquê, ele inicia como Cabuçu, começa lá em Senador Camará. Ele corta praticamente a zona oeste toda, chegando aqui em Guaratiba. Ele foi um rio navegável, né? No meado do século XVIII, né? Os negros eles fugiam das fazendas por esse rio, inclusive. Né? O sistema lagunar de Jacarepaguá, da Barra da Tijuca, Recreio, tudo isso é possível, sim. Então, quando a gente fala, as pessoas ficam assim, não dá. Não dá, sim. E não é falta de dinheiro, não. Porque dinheiro é o que nós mais temos. Se a cidade do Rio de Janeiro fosse um país, ele seria hoje o 30º país mais rico do mundo. Então, não é falta de dinheiro, é falta de querer ver o povo não como um estorvo, mas como um bem comum, precioso, um patrimônio nosso, que a gente tem que saber cuidar e aprender a gostar e tratá-lo como deve ser feito. Agora, isso como é que a gente vai fazer? Né? A gente precisa, sem dúvida alguma, eleger uma bancada, né? Que seja representativa na Zona Oeste, sim. Eu acho que esse é um papel do cidadão, é uma questão que ele tem que tomar conta e tem que eleger. O meu lembrete é que, às vezes, não basta ser apenas eleger aquele que é do bairro. Eu acho que não. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser aquele que tenha condições de me representar de fato. Porque eleger ou não, a gente deve ter, no mínimo, da Zona Oeste aí, quase que 10 vereadores. E a gente está do jeito que estamos. Né? Nós estamos desse jeito aí, abandonados, enfim. Uma outra questão que eu acho importante é a gente aprender a respeitar e valorizar a candidatura que muitos falam que não tem representatividade, esse tipo de coisa. E aí a gente tem uma oportunidade hoje, que é a Renata de Souza. A Renata é uma mulher, uma jovem, eu falo isso porque eu tenho 50 anos, né? É uma jovem brilhante. Uma mulher que nasceu, né, nos guetos das favelas, lá na favela, negra, que lutou muito, né, para poder ser respeitada politicamente
e conquistou um espaço que todos nós temos que não só respeitar, mas saudar. A Renata é uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa amável, de fácil conversa, extremamente amorosa. Gente, o sinal tá cortando do E Pantaleão. eu acho que Enquanto ela é a isso, grande novidade. voltou. Panta, seu sinal Oi, tinha voltou. caído e É, agora voltou. Então, vou pedir para então, você voltar à isso. sua linha Então, de a raciocínio. Renata, eu acho que ela é a nossa oportunidade, a nossa novidade, mas uma novidade muito oportuna, onde a população não terá, talvez, outra oportunidade como essa. Uma pessoa com muita fibra, com muita vontade de fazer as coisas e que não tem medo. Ela vai questionar esse monopólio das empresas privadas. Então, se a gente quer realmente uma mudança, a gente está tendo essa oportunidade. A gente tem que estar lado a lado, a gente tem que fazer, nós temos que engrossar esse caldo. Né? Então é isso. Eu acho que esses são os ingredientes possíveis para a gente mudar. Porque se continuarmos do jeito que está, a gente não consegue. Afinal de contas, nós tivemos que quatro possibilidades de impedimento do prefeito e os nossos vereadores não fizeram. E não fizeram por quê? Porque não tem um compromisso com o povo. Essa é a verdade. Sim, e você tocou num ponto muito importante, né? A diferença de representatividade para representação, né? Isso é fundamental, porque como você bem lembrou, a gente tem pelo menos 10 pessoas que são da Zona Oeste, né? Mas que não visibilizou a Zona Oeste. Privilegiamos empresários que moram na Zona Sul. Né? Então, quando eu falo, né, que a gente precisa formar uma bancada da Zona Oeste, do PSOL, é exatamente para a gente ter tanto representatividade quanto representação. Porque, ainda assim, existem pessoas que confundem as atribuições de um vereador. Né? Essa época, todo mundo que está nos acompanhando aqui, o Márcio falou, né? Aí não deu para ler muito bem, mas a gente já agradece todo mundo que está nos acompanhando aqui. Nós tivemos a vergonha, né, de ter vários governadores com problemas por conta de corrupção. Né? E aí eu não posso e nem quero ser comparada a Marcelo Crivella, a Vítor. Essa gente não é político. Né? Eles têm outro nome. São ladrões, são corruptos, são politiqueiros, são criminosos. Político eles não são, nunca foram na vida deles. Acredito que nem a política da boa vizinhança a gente é capaz de fazer. Então, quando eu falo, né, que a gente precisa ter essa bancada, é porque nós temos dentro do partido um plantel muito bom, né, de representação, pessoas combativas, e quando você se coloca à disposição dessa pré-candidatura, a gente tem certeza de que as feridas que estão expostas vão ser visibilizadas, porque não adianta ter uma fratura se um paramédico, se um enfermeiro ou alguém da saúde não vê. Né? Então, a gente precisa vocalizar. Né? Sabemos que as coisas não vão ser resolvidas da noite para o dia, como você bem lembrou, né? Precisa ter vontade, precisa ter garra, e a nossa chapa, né, do partido tem essas possibilidades. O partido ele não é perfeito, e as pessoas precisam ter consciência disso. Né? Nós somos seres humanos e estamos aptos a falhar. O problema é quando a gente permanece no erro. E quando a gente tem uma pessoa que se compromete desde sempre com a região, né, não fez mobilização para a recuperação de pia e que depois de 5 meses teve que fazer uma outra mobilização, porque isso
né, deveria ser feito com as leis orçamentárias do município, né? Então, o paliativo não resolve. A gente precisa ter um projeto de vida, um projeto político, para que a gente não tenha que depender dessa gente aí que aparece do nada e põe uma borra de asfalto, né, uma poeira de asfalto na rua, sendo que o nosso problema ele é estrutural da região, porque não foi planejada, e a gente precisa pensar que o transporte ele é a ponta do iceberg. Embaixo tem muito mais outras coisas. Quando chove, a minha casa, por exemplo, alaga. Então, todas essas questões, essas pessoas que estão no poder há muito tempo e que não largam o osso, não querem nem saber. Eles vêm, podam a árvore, postam no Facebook agradecendo, né, a Conlurb, a Rio Luz, a todo mundo, ainda tem essa pachorra, né, essa cara de pau de agradecer, sendo que nem a função deles é o que? É fiscalizar, né, saber o porquê que a Conlurb não atendeu o chamado, é saber o porquê que a Rio Luz não atendeu o chamado e não pedir para que eles vão até a rua tal fazer o serviço. Então, o nome disso é politicagem, né? Não é política. E eu queria que você... Eu acho Eu muito queria que você falasse interessante. um pouquinho, né, sobre essas questões que a gente precisa falar para as pessoas, né? As não atribuições dos vereadores que estão aí, né? E arrematasse também falando um pouquinho sobre o descaso com a região. Essas questões as pessoas podem estar falando, eles estão saindo da conversa do transporte, mas não é não. Por que que não? Eu tenho uma certa assim, paciência, tenho um carinho quando eu vejo pessoas que querem fazer alguma coisa. E aí eles tentam fazer se organizar para consertar o pia. Mas não basta boa vontade. Né? A gente tem que passar além da boa vontade. Nós temos uma bancada do PSOL, de vereadores, que são pessoas exemplares. Elas são, de fato, um farol na política correta que a cidade tem que passar. Tem exemplo do Babá, que é uma pessoa importantíssima, que tem um posicionamento muito firme, muito forte, muito correto. Né? Nós temos o Renato Cinco, né? Uma pessoa que não tem tempo ruim, como temos o Tarcísio, temos o doutor Marcos Paulo, né? o Leonel Brizola, né? O Paulo Pinheiro, poxa, é uma pessoa extremamente simpática e aguerrida na questão da defesa da saúde pública. Mas por que a gente não consegue avançar? A gente não consegue avançar porque é isso que você falou, Dani, que a nossa maioria de vereadores, eles não fazem a política. Eles fazem algo que Vladimir Mileni dizia como a politicalha. Né? Esses acordos debaixo do pano. As pessoas se vendem, né? a troco de coisas que não vão dar em nada no final de sua vida. Né? E aí coloca em risco centenas, milhares de pessoas, assim, num curto prazo. O Ministério Público, agora recente, início desse ano aí, entrou com uma ação civil pública aí por desvio de mais de R$1,5 bilhão de reais da área da saúde. Parece que as pessoas já esqueceram. E é o prefeito atual? Não. Não é só o prefeito, são todos aqueles que apoiaram ele naquele período. E que agora, como ele está impedido pelo TRE, né, de reeleição, aqueles que o apoiavam agora também já estão falando mal dele. Na verdade, são aproveitadores. E aí utiliza a população em época de campanha para podar árvore, borra de asfalto, conserto do pier, e por aí vai. Mas isso não é política. Né? Isso é interesse próprio.
A política ela não pode ter por fim o interesse seu, do seu umbigo. Isso que você falou. O interesse ele tem que ter por fim a coletividade, o interesse público. E esse é o X da questão. Enquanto a gente não compreender que a função do vereador é uma função de fiscalização, de fazer com que o executivo cumpra o orçamento, de discutir com a população como deve ser destinado o orçamento público. Eu, por exemplo, não consigo entender por que a população não pode discutir, né, nas regiões administrativas como utilizar o orçamento público. Isso é um absurdo. O maior interessado é a população. Somos nós que sabemos o que precisamos na cidade. E não, ela não participa. Ela é alijada do processo político. É uma democracia verticalizada e não horizontalizada. Então, essas coisas a gente tem que rediscutir, né? Então, a bancada que nós temos hoje do PSOL, ela tem essa função e ela faz muito bem isso. Mas a gente precisa ampliar, sem dúvida. A gente precisa ampliar isso de fato, né? A gente não pode mais ficar vendo e achar que é normal pessoas viverem nas ruas. Gente, isso não é normal. E a gente acha que isso é normal. Pessoas desempregadas, mães de família, pais de família desempregados, gente. Vivendo a sobras, a ajuda de amigos, de conhecidos, a bolsas, cesta básica. Isso não pode ser normal. Uma cidade como o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro paga só de dívida, de empréstimo, de dívida pública, Esperar o sinal dele voltar. E enquanto isso, eu acredito que os sinais começam, né, quando fazem esse tipo de reforma, porque impacta no transporte. Por meio da politicagem, né, a gente consegue vislumbrar o futuro. Porque será que essa pessoa que está utilizando o benefício próprio, né, para angariar likes, angariar votos, né, na hora que for necessário discutir e viabilizar a possibilidade do transporte, será que vão fazer? Então é por isso que a gente precisa verificar, né, o procedente do partido, se ele vota contra a população, porque não dá mais para a gente achar que pessoa tal é bacana e tudo bem, sendo que o seu partido corrobora para o aumento das desigualdades. Então, é fundamental a gente, sim, pesquisar o histórico tanto do partido quanto do candidato, né, do pré-candidato, porque a gente sabe que muitas das vezes as pessoas que se elegem, elas recebem orientações da bancada. Então, se a bancada que está lá, né, não te representa, a gente precisa ver que é óbvio a gente não votar em ninguém desse partido. Então, volto a dizer, ainda temos muitos problemas a serem resolvidos, mas a gente ainda tem como princípio não votar contra a população. E aí a gente precisa ter isso em mente, né? Então vou pedir para que ele volte e faça, termine, né, a sua linha de raciocínio e a gente já vai encaminhando para a nossa live final. Então vai lá, Panta. Ainda está com problema de sinal, vamos esperar ele voltar. E começa numa construção de pier, né? E termina no sucateamento do SUS, no sucateamento do transporte, da educação, né? Então, por isso que é importante que a gente pense muito bem.
antes de fazer as nossas escolhas. E não é porque candidato tal tem tempo de TV, tem um material muito bonito, que ele seja a melhor opção. Então, a gente precisa ser mais racional na hora das nossas escolhas, e usar nem tanto assim a emoção, né? Porque foi usando muita emoção que o país chegou onde está, né? Quem está nos, entre aspas, governando foi colocado lá por conta de uma emoção, né? Que infelizmente nos faz perceber o quanto a gente está retrocedendo. Então, vamos esperar aqui mais um minutinho para ver se ele volta. Se vocês quiserem comentar, fazer alguma crítica, alguma sugestão, nós estamos abertos. Essa construção ela não é a única, ela é uma construção coletiva, então precisamos sim fazer parte do processo, porque a nossa omissão também fez com que o SUS não funcionasse tanto quanto funciona, a nossa educação também, né, precarizada, estamos vivendo no meio de uma pandemia, e o legado que vai ficar, né, é corrupção. Então a gente precisa repensar as formas, reconfigurar quem está dentro do poder, para que a gente possa se sentir cada vez mais representado, né? Então eu vou verificar aqui. Gente, como está tendo problema de conexão, eu vou estar finalizando aqui e eu vou pedir para que vocês acompanhem as nossas redes, né, a rede do Alexandre Pantaleão, para saber melhor, né, e mais sobre as suas propostas, e a gente encerra aqui. Então, agradecer a todo mundo que estava nos acompanhando, a todo mundo que vai nos acompanhar depois, vai ver essa live em outro momento, e agradecer, né, todo mundo que está aí dando a força. Um beijo, um abraço e até logo.